Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Neto Trindade, a gente tá aqui com mais um episódio do La Trampa Vibes, e hoje com um cara que é meu conterrâneo aqui de Pirituba, Ivo Moza. E aí, mano? Aí, Neto, que satisfação. Pô, toda minha. Cara que mora no Jardim da Felicidade, o nome já diz tudo, né, mano? Tá entregando a localização, ainda bem que eu não te falei a rua. Apareceu um monte de haters lá, querendo seu autógrafo lá e... Mas é muito louco hoje, né? Porque a gente fala tudo na internet. E é tão perigoso isso. Sim. Eu parei de postar, por exemplo, onde eu tô no momento exato, sabe? Primeiro para curtir o momento. E segundo, justamente pela segurança, porque eu comecei a chegar em casa e ter gente na porta da minha casa. É mesmo? Eu falei, meu, que é isso? Com quem você começou a compor? Eu comecei com 12 anos. Amigo da escola? Nada, foi sozinho mesmo. Sim, sozinho, mas o primeiro parceiro que você falou, pô, que legal, velho. Foi a galera da escola. É. Foi a galera da escola e assim, e um pessoal que não era da música. Então não saía as músicas, né? Então. Mas você já começou a entender e falou, opa, outras influências funcionam. E o legal era o teste, porque a composição, eu falo que até hoje sou um aprendiz, porque é teste e validação. O mercado muda, a tendência muda, mas a parte da criação, o mais importante é a gente estar com a anteninha ligada. Então, eu sempre, hoje assim, com os meus parceiros, né, que você falou que tinham vários lá, putz, o Mira, o Tato, o Zeider, a gente tem tanta música junto, e às vezes eu ouço e falo, cara, eu não sei se eu fiz essa música ou não. E se hoje, se a gente pega e começa a fazer uma música, talvez eles estejam fazendo a mesma coisa, no mesmo momento. Então, eu acho que o compositor, ele tá captando as mensagens do universo, sabe? É que nem eu tava falando agora em off com você, o Mingau do Traje a Rigor, ele me botou na estrada logo cedo, com 15, 16 anos, descobriu que eu tocava baixo numa banda, e a gente compôs muita coisa junto, cara. E tem coisa que eu olho pra trás e falo, nossa, que atual isso, cara. Que feeling, cara. Mingau, muita saudade do Mingau. Ele sofreu aquele terrível acidente, né? Vamos dizer assim. Mas a vida é isso, né? Hoje a gente tá aqui, amanhã a gente não sabe. Então a gente tem que aproveitar a cada momento. É verdade. Você tem alguma música que fale do momento, de vamos aproveitar o momento? Caramba, tenho. Faz aí um barulhinho aí pra nós, vai, Ivo? Tem que você falou, tem uma chamada Nosso Momento, mas eu não vou lembrar agora. Toca trechinho só pra gente... Cara, Neto, eu tenho um problema de lembrar as coisas. Você nem me fala aí, eu tô bem mais velho que você, rapaz. Meus neurônios já queimaram mais da metade. Principalmente porque eu foquei na composição, minha vida, né? A parte do cantor, assim... Não, mas você canta bem, velho. Ah, obrigado. Você canta bem, eu acho legal. Obrigado. Eu gosto do seu time de voz, o jeito que você interpreta, é bacana. Mas aí, como eu tô sempre criando, eu nunca consigo armazenar. E aí, bom que existe o celular hoje, né? Esses apps, que aí eu tenho, assim, tudo guardado ali, que dá pra pegar as letras e tal. Eu vou querer passear nas coisas que você tem na gaveta, eu quero gravar uma música sua, hein? Fechou. Tá fechado? Pô, combinou. Certo, Combinou aqui, pô, que legal. Faz qualquer coisa aí, só pra galera... Pô, é engraçado, né? Pegou o violão... Dá branco. Nossa, dá branco. Bom, veio uma na cabeça aqui agora. Vai inspirar, toma um golinho desse suco aqui. Maravilhoso, Especialidade hein? do La Trampa Vibes. Maravilhoso. Suco de limão com melissa. Nossa, que melissa. Aí o pessoal vem aqui, pô, eu quero tomar o que o Clemente estava tomando. Aí o Charles vem, eu quero tomar o que o Thales estava tomando. Falei, vou fazer pro Ivo, ele vai ter que gostar. Essa música aqui chama Libélula. E ela é uma baita viagem. Eu acho que tem tudo a ver. Se ela apareceu, era pra ser, né? Tua boca deixa minha rima louca quando a saudade me encontra. Me transformo numa fábrica de verso. Queria estar contigo de rolê pelo universo. Entre uma galáxia e outra. Romance secreto, carinho gostoso. Beijo, abraço, massagem sem pressa. É sorriso estampado no rosto. É tanta paixão que desperta, completa, transporta a gente. Entre uma galáxia e outra. Nas asas de uma libélula.
Entre uma galáxia e outra, nas asas de uma libélula. Entre uma galáxia e outra, ai, 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 ai. Entre uma galáxia e outra. Tema legal. É que você falou no momento, e o momento... Essa é antiga, essa? Não? Nada, eu escrevi em 2019, gravei em 2019 e vou lançar acho que daqui uns 2, 3 meses. Essa então tá fresquinha essa no forno. Cara, e é engraçado, porque o pessoal brincava muito, né, por conta da música Vagalumes. Ah, toca aquela da borboleta, toca aquela da libélula. Eu, libélula? Olha, cara. Que beleza. E a libélula tem um significado místico, né? Muito, cara, eu amo assim... A minha esposa tem uma tatuada aqui. Assim. A natureza, a astrologia, a numerologia. E em casa começou a aparecer muita libélula. É muita, mesmo? Muita. E assim, nunca vi tanta libélula junto. Bem, assim, 1 milhão de libélulas. Quase isso. É que eu não contei, Neto. E aí a minha brisa sobre a viagem era... Caramba, imagina se eu subisse na asa de uma libélula. Eu ia dar um rolê entre uma galáxia e outra. Daí que começa a surgir as músicas, as... Ideias, né? O bagulho desce, né, velho? É, Vem, música, cara, tem música que vem inteira, assim, em 10 minutos você faz a música. Tem músicas que demoram mais. É verdade. E é uma canalização mesmo, a gente materializa um negócio que... O compositor, cara, é um negócio muito louco, né? Porque... É uma psicografia, assim, vamos dizer, né, cara? É um negócio que a gente materializa um sentimento muito nisso. Que tá no éter, né, velho? Quando a gente começa a escrever, é muito sobre o que você sente, as histórias que você vive, mas depois quando você entende o que é ser um compositor, aí que eu acho que a magia começa a acontecer, porque é muito mais do que a gente sentir, é captar. Sim, né? Sim. Então eu levo muito a sério assim, o lance da composição. Hoje eu não componho tanto quanto eu gostaria, mas são temporadas também, né? Que tem a temporada de você viver... Eu fiquei com bloqueio dos 8 anos sem conseguir compor nada, velho. Olha. Sabe como eu voltei a compor? O Marceleza do Mascavo foi passar uma semana comigo lá em Trindade. E aí ele foi passear sozinho, a hora que ele voltou, Neto, vim com uma ideia na cabeça aqui... Preciso compor, eu falei, bora, vi a oportunidade, bora, aí sentamos na varanda, de frente pro mar, e começamos a fazer. Vamos fazer um trechinho pra você ver assim. Aí, Marceleza, você vem aqui em breve, hein? Esperamos você. Ele chegou com uma parte assim, todo dia eu vou pro mar, não carrego patua, quando dobro os meus joelhos, peço força a Iemanjá. Pode vir uma tormenta, tempestade sem luar, no olho do furacão, uma luz vou encontrar, uma luz que me ilumina, como se fosse o sol. Esse é o meu caminho, esse é o meu farol, deixa o barco navegar. Esse foi o refrão que ele chegou. Deixa o barco navegar, quebre todas as correntes e âncora do mar. Ah, que da hora. E aí é tipo um ponto de umbanda, né? Então, porra, eu fiquei encantado com aquilo. Aí a gente pegou, sentou, começou. Tem até um vídeo no YouTube. Chama Marceleza e Neto Trindade Navegar. Procura aí, galera. Depois vocês escutam também. Neto, vou até te contar a minha história com Trindade, cara. Ah, você conhece Trindade? Conheço, e quando eu fiz 18 anos, eu falei, vou viajar. Agora, pô, maior de idade, né? E eu tinha feito um primeiro trabalho... Que ano foi, você lembra? Tinha 18, então faz 21 anos atrás. Com certeza eu tava lá. 2004. Eu tava lá, com certeza. E aí eu trabalhei, conheci 2 meninas, falaram, pô, a gente vai pra Trindade e tal, vamos com a gente passar o ano novo. Eu falei, pô, irado, vai ser minha primeira, assim, viagem, né, Ainda maior mais de pra um lugar idade. assim, né? E aí, né, cheguei em Trindade dia 31, levei miojo, levei barraca, cheguei, fui, né, conhecer a cachoeira. Aquela noite, eles deram um alerta na cidade, porque não tinha comida mais.
Muito turista. Era Fila pra tudo. muito, era Fila pra tomar muito. banho, fila pra comer, fila pra café da manhã. E aí o meu ano novo foi uma coxinha e uma água de 1,5 litro, que foi o que deu pra comprar. Aí quando eu acordei no dia seguinte, tem uma trilha que vai ou pra cachoeira ou pra praia. Sim. E eu Praia do tava- Meio, cachoeira. E eu tava sozinho. E pô, eu acordei cedo e tal. E aí não tinha ninguém, o pessoal tava aproveitando, né? E tava muito, muito cheio. Eu falei, eu vou curtir a vibe da natureza. E aí eu fui pra cachoeira e eu não achei a cachoeira. Eu comecei a procurar a praia andando pela cachoeira. Não pela cachoeira, né? Sim, pela trilhinha. E eu caí, bati a cabeça e eu falei, caramba, eu vou morrer. Sozinho. Sozinho. Aí cheguei na praia depois de um tempão. Falei, agora como é que eu vou voltar? Bom, resumindo, comecei a ficar com muita fome. Era uma coxinha, uma água do dia anterior que tava no corpo. Cheguei na cidade, eu fiquei 4 horas e consegui comprar era um pouco de arroz, cenoura e beterraba. E eu não comia beterraba. Aí eu falei, Vou ter que eu comer. vou embora. E Mano. eu passei tipo uma noite em Trindade e eu achei tão maravilhoso aquele lugar. Mas cheguei eu não lembro, eram 3, 4 mil pessoas que moravam lá, não era? Mais ou menos isso, que é a comunidade, né? Aí quando vai turista, você pode botar 50, 60 mil pessoas a mais. Ali acaba surreal, tudo. surreal. Porque Paraty fica meio longe, né? O mercadinho pequenininho, ainda mais nessa época que você foi. Agora já tá mais estruturado, né? Então, preciso voltar lá, mas Trindade foi um lugar assim especial. Em São Tomé das Letras, você já foi? Foi a segunda viagem. Ó, vendo a sintonia da bagaça? Mano, Boa. são 2 lugares assim que, porra, cara, quem não foi pra Trindade e pra São Tomé das Letras, é lógico que existem outros lugares, Chapada dos Veadeiros, Não conheço. mano, tem vários lugares bacanas. Mas, puta, Trindade, São Tomé. E São Tomé você foi pro Perreps também ou não? Cara, foi. Aí meu amigo fez 18, pegou o carro e aí a gente foi pra lá. Aí foi legal porque aí eu conheci bastante cachoeira, né? A parte mística, putz, eu adorei. Aquela né? montanha, a montanha mágica, a pirâmide. Foi a primeira vez que eu vi uns hippies, nadando na grama, e os caras com um monte de cogumelo. Nadando na grama é ótimo. Caraca, e naquela época, assim, eu era atleta, então eu não bebia, não fumava. E aí os caras me trouxeram um monte de cogumelo, assim, eu falei, cara... Comeu? Não, eu fiquei com medo. Você devia ter Eu comido. nunca comi cogumelo. Qualquer dia eu vou te dar um de presente, Tá, cara. É boa, maravilhoso. vou aceitar. Cogumelos mágicos. Você já foi pra São Tomé e pra Trindade, né? Não? Não, ainda não. Então, mais tarde, o Marcelo Meira vai chegar aqui e vai rolar uns espetinhos de cogumelo, mas é o cogumelo Paris, tá? Que ela faz, mano, uma delícia. Tá ligado? Sério, é sério. Esse pode comer sem medo. Não vou nadar na grama. Não. Poxa. Mas foi uma cena que me marcou tanto, porque eram pessoas muito felizes. Muito Sabe o que felizes. acontece? As cores ficam mais vivas, os sabores, cara, ficam... Os sentimentos afloram demais. Se você gosta, você passa a amar. Se você acha gostoso, você fala, nossa, é um negócio muito louco. Mexe com... Eu tô tomando uns cogumelos em gota, que não é alucinógeno, mas tem... Eu assisti um documentário sobre cogumelo na Netflix, não sei se você já viu. Esse não. Existem muitos tipos de fungos e cada fungo tem os venenosos e tem os que abrem a mente, tem os que usam para depressão, outros que usam para compor, Então, cogumelo, o fungo, não sei se você sabe, ele não é nem animal e nem vegetal. Você sabia disso? Não. Olha que loucura. A gente pode fazer uma música sobre cogumelo, hein? Olha aí. Bora! Não. Olha que tema legal. E Neto, cara, tem um estigma muito grande, né, sobre drogas. Porque, cara, meus amigos da Califórnia, todo mundo toma cogumelo assim, muito, muito. Porque eles falam que abre o coração. Então, lá, pelo menos na Califórnia, é algo muito O LSD normal, é uma sabe? imitação do cogumelo, porque eles sintetizaram a psilocibina, que é o químico, né? É a parada do cogumelo, é psilocibina. Então eles sintetizaram. É outra coisa. Então você vê os caras dos Beatles, os caras do Rolling Stones, toda aquela galera antiga que fazia som, tomavam o cogumelo, mas daí nessa época sintetizaram com LSD. Mas é totalmente diferente. A minha relação hoje... eu comecei a tomar ayahuasca já faz muitos anos, né? Você toma. Puta, eu fui uma vez, não deu... Mas foi com indígena? Não. Que é legal você ir para a natureza com indígena.
E eu Puta, me me conta essa conectei experiência. muito, assim, com a natureza, sendo que, assim, pô, eu não bebo há 10 anos. Eu falo que eu não bebo, pô, semana passada a gente tava junto, bebi uma cervejinha que foi animal. Mas eu acho que a minha maior loucura hoje é tentar ficar sóbrio de tudo, sabe? Porque é muito bom a gente sair da realidade Sim. e, putz, a cerveja, a comida, E a aí o Ayahuasca te maconha. levou pro... O ayahuasca me levou a ver que é muito bom você expandir a sua mente, mas ao mesmo tempo a gente consegue essa expansão também no natural. Só que é mais difícil. Sim. Imagina, eu fumei maconha Porque por tem 10 todo um anos. ritual, não é só você tomar a ayahuasca, tem todo um ritual, né, cara? Tem todo um ritual e assim, por exemplo, eu gostei da parte mais natural que era a maconha. Mas eu não tenho o lance do limite, que eu gostava muito. Sim. E eu falava, puxa, como é que eu vou falar pra juventude assim Sim, que sim. é um negócio bom, que Formador faz de bem? opinião. E não é. É. Assim, você é Depende adulto, da você dose. sabe o Entre que você faz. Entre o veneno e o remédio é a dosagem, né? Igual velho? a loucura e a genialidade, né? Isso, então. Então a ayahuasca me trouxe muito uma palavra chamada equilíbrio, que é o que eu busco. Então a minha maior loucura hoje está sendo encontrar a fuga da realidade sem nada. E é difícil, cara. Porque Porra, a eu morro de realidade- inveja, porque eu não tenho força, cara. Eu viro México, tô tomando uma cervejinha, um vinho, fazendo um verdinho. Mas o ser humano é muito louco, né, cara? Porque tem muita gente que se transforma. Tem gente que quando bebe fica violento, tem gente que quando bebe fica muito legal. A maconha também. Tem gente que fica muito eufórico, tem gente que dá uma moada. E a ayahuasca? Me conta mais da ayahuasca. Cara, o ayahuasca... Qual que foi, o que te abriu, assim, do espiritual? Então, quando você fala de LSD, né, das cores, eu tive muitas experiências com ayahuasca, mas a mais forte foi numa aldeia, na praia, em Ubatuba. E ali eu me conectei com a natureza de um jeito, assim, surreal, de me sentir parte da natureza. E é aí que a gente começa a tirar um pouco do véu da vaidade, do ego. Porque querendo ou não, quando a gente trabalha com arte, a gente se envaidece muito, né? Sim. E eu comecei a me despir dessas vaidades, de me entender como parte do todo. Aham. Então, a gente tem um senso de julgamento de qualquer coisa. Pô, vou tomar o suco, eu vou julgar se eu gosto, se eu não gosto. Pô, vou conhecer uma pessoa, eu vou julgar se a gente bateu a vibe ou não. Só que eu comecei a despir e estar aberto mais para o mundo, mas ao mesmo tempo de ver que eu tenho que me proteger também. Porque a gente se abre muito. A parte da música, a gente está trazendo uma coisa sagrada para o mundo. Sim. E aí, as energias que vêm até nós são todas. E algumas a gente tem que rebater, né? Só que a gente não tem um escudo para rebater só uma parte. Então... Filtro, né? Não rola. Foi muito legal, principalmente de ter alguém guiando. Que, pô, eu até vou te Mas aí, apresentar o Tupã você me depois, que lembrou que é aqui agora- do Jaraguá. E, meu, Ah, sim. pô, sempre que eu tomava ayahuasca era com Tupã, às vezes com outros indígenas ali do Acre, que é o mais forte. Então tem Tem diferenças o rapé também. também, né? Aquele rapé. É, Você o já rapé, experimentou? cara, eu já fiz 2 vezes. Nossa, o Galahad até o... É muito forte, porque é uma limpeza, né? Sim, sim. E aí muita gente fala, pô, mas você indica? Cara, não indico nada. Eu fiz porque foi um chamado que eu tive muito medo a primeira Então vez. tem muito a ver com o chamado isso. É, né? porque você vai fazer uma É que nem eu limpeza. fui e não rolou. Tô louco pra ir novamente, tô recebendo um convite aí, tô vendo de ir, porque eu quero muito ter essa experiência, entendeu? Me encontrar comigo mesmo, porque é uma viagem interna, né, cara? Essa é a maior viagem da vida. E você fez uma música, cara, que nesse papo aqui me lembrou que porra, a Mamãe Terra, velho. Mamãe Puta, que Terra. música linda, Ivo. Caraca, Você velho. vê, eu acho que tudo... Tem a ver com essa experiência que você teve, a Mamãe Terra? Cara, com certeza. Eu acho que algumas experiências fazem com que nossa vida mude a rota, né? Aham. A ayahuasca foi uma delas e a outra foi ter ido para o Xingu. Eu recebi um convite de uma amiga que era jornalista, tinha ido para o Xingu, ela fez uma matéria lá. E aí depois de muitos anos ela teve a oportunidade de passar um aniversário dela lá e ela falou, pô, posso levar alguns amigos?
Que Ele louco, que da hora. falou, pode. E eu nunca tinha trocado essa ideia com ela, que meu sonho era ir numa aldeia. O meu foco... E índio parece tipo um outro ser, né? Eles Ele têm tá uma outra entre... energia. Não é pejorativamente falando, mas ele tá entre o animal e o ser humano que tem esse estereótipo de terno e gravata, de construir casa quadrada e... É porque a construção de vida deles está focada no espiritual. Então, é um O intermediário. nosso é outro, é um outro jeito de se viver, né? Sim. E nessa época, o meu objetivo era me encontrar na parte mais simples. Porque, poxa, eu tava vivendo da música, assim, de um jeito muito intenso, né? De televisão, de rádio. E ali eu comecei a ter certos luxos na vida que eu não tive. E eu... Que nem são tão necessários. É legal, mas depois você... Não é isso, né? porque aí eu comecei, por exemplo, ganhar roupas que eu não tinha acesso. Eu sonhava em ter uma calça da John John, por exemplo. De repente eu estava sendo patrocinado pela John John. Então... E aí aquilo parou de ter o valor que eu dava antigamente de sonhar, de ter aquela peça que custava X reais. Eu falava, poxa... Isso é louco no ser humano, né, cara? Quando vem fácil, o valor não é o mesmo de você batalhar centavo por centavo, né? Mas é que é igual o sonho. Quando você realiza o sonho, você quer um outro sonho. Então, essa eu acho que é a roda da vida, né? Vai lá, vamos tomar esse café da manhã aí, que a barriguinha tá fazendo barulho aqui. Nossa, hein? mas tá muito bonito isso aí, né? Posso colocar leite condensado, chantilly, ou você quer Eu natural? vou sentir um gostinho da... Se você falar o que eu quero, eu ia falar que põe leite condensado. Não, mas eu vou no naturalzinho, tá? Vai no natural. E O meu você pode botar só um chantillyzinho que já pra dar um brilho. Pô, então eu tava falando da música Mamãe Terra. Então, porra, isso que eu ia o lance isso que eu ia complementar. A água Neto. no bico do passarinho, ia apagando de pouquinho. Mano, eu fiquei emocionado. Falei, mano, da onde o cara tirou isso, velho? Que Então, louco. Aí você vai entender de onde saiu. Porque começou... Bom, todos os anos tem queimadas em Sim. todo lugar do mundo. Caraca, cada vez mais. E tava rolando na Austrália, que foi a pior da Austrália. E aí começou na Amazônia, mas de um jeito assim muito forte. E como eu estava próximo do povo do Xingu, dos povos, né? Eu sabia que a brigada de incêndio deles, é muito manual. Passarinho E com água no biquinho. Eu falei, eu preciso ajudar eles de alguma maneira. E aí liguei pro Tato, pro Zeider e pro Bruno Calimã. Falei, galera, precisamos fazer uma música pro nosso planeta, cara, para ajudar o Xingu. E aí a gente se reuniu na minha casa, ficamos, muito tempo patinando. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vou ligar pro Tupã. Meia hora que a gente ficou no telefone com o Tupã, eu falei, Tupã, fala pra Tupã cara. É índio? É um indígena que, é o meu parça aí. É mesmo? Da onde ele é? Aqui do Jaraguá. É mesmo? Pô, preciso conhecer esse cara. E aí ele começou a falar da Mamãe Terra. Cara, depois de meia hora, assim, de nutrientes, quando desligou, o Calimã, que é um gênio da composição, começou. Mamãe Terra. Faz um pedacinho. Mamãe, Mamãe Terra, tá tudo queimando, mamãe. Cadê as estrelas, mamãe? A boca tem sede, mamãe. Vou cantar pra chuva cair e apagar as impurezas do mundo. Deus mandou um passarinho com um pouco d'água no biquinho, tentando apagar o fogo sozinho. Ensinou qual o caminho. Se cada um faz um pouquinho, a gente salva o nosso ninho. Mano, coisa mais linda, velho. É a ideia do clipe de fazer um aquário. Neto. Daqui a pouco vai ter que morar no aquário, porque não vai sobrar nada, velho. Essa construção foi tão coletiva. E porque depois que a gente fez a música, nossa, que lindo.
depois que a gente fez a música, A Terra foi retribui. foi Você sabe, o gravado. mundo, o planeta Com retribui. certeza. O Lucas Santos, que é um produtor que vive lá na Califórnia, já começou a produção, foi muito rápida. E aí depois eu peguei todo o material que eu tinha feito no Xingu, fui lá pro Paraná, na casa do Gui Dalzotto, meu parceirão aí de... Nossa, que coisa mais linda, hein? Muito obrigado. Mais um brinde aqui, a gente brinde, né? brinda a todo momento. Um brinde à vida, um brinde a vocês, um brinde ao planeta. Nossa, Se cada um terra. fizer um pouquinho, A gente salva o nosso a ninho. gente salva o nosso ninho. E aí, falando sobre, né, os presentes do universo, fui pro Paraná para passar uma semana, porque a música estava pronta, mas eu não tinha grana para fazer o clipe. E a intenção com o clipe era ajudar uma vaquinha, o Xingu. E aí o Gui Dalzotto falou, cara, vem para minha casa, ele é o storyteller, assim, ele é maravilhoso. E aí, cara, os dias foram passando, todo o material que eu tinha de... Pô, que eu fui pra Brasília, eu virei ativista, né? Fui pra Brasília na manifestação no tem o quê? ATL. 6 anos? Foi antes da pandemia. E peguei todo o material que eu tinha feito no Xingu, drone, foto, e não tinha um clipe lá. Parecia que era um monte de imagens. E aí, no penúltimo dia, ele olhou e falou, cara, a gente tem um cenário aqui dentro de casa. Aquele jardim que ele tinha na jardim casa de inverno. dele se tornou Que louco. o lugar do clipe. E assim, na hora que ele teve a ideia, ligou para os amigos, falando, cara, tô aqui com o Ivo, a gente tem uma música que está sendo feita no coletivo. E o lance do E aí ele fogo? Então, os amigos dele de... Como é que fala? De telão, que é super caro para Projetor. você alugar. Os caras, não, tamo junto. Então, todo mundo entrou nessa dança chamada Mamãe Terra pelo propósito. E ali nasceu, pô, um clipe que fico muito, assim, feliz Não, de... quem não assistiu, entra lá, Mamãe Terra, Ivo Mozart. Olha, vocês vão ficar emocionados, porque quando eu vi, eu fiquei emocionado. É uma letra inteligente, é um pedido de ajuda, nível muito sensível, cara. Muito legal. E aí, eu vim pro Brasil, nessa época eu tava morando na Califórnia, né? Eu lá tava justamente tentando angariar dinheiro para mandar pro Xingu. E naquela época o governo travou. Quanto você conseguiu? Não, então, travou. Não dava, não dava. Então. Não O dava. governo travou? Porque não podia vir dinheiro de fora para a causa. E ali eu percebi que o meu lance ativista não tinha que ser tão linha de frente, tinha que ser algo mais sublime. Daí que veio a música, e você vê, é uma pauta do que a gente está conversando hoje. Então é uma plantinha, assim, eu me sinto um passarinho com um pouco de água no biquinho, não é nem tentando apagar, mas é mostrar, pô, ó, tô tentando aqui para ver se outras pessoas se engajam, né? A maior arma do artista é o microfone, né, velho? E as ideias, né, cara? Então você mandou muito bem nessa. Eu sei que tocou muita gente que ouvir esse nosso papo aqui, vai assistir o vídeo e vai abrir o olho de um monte de gente. E assim, o planeta, desde que a gente conhece pelo planeta, ele está relacionado não só à guerra, mas à desconstrução, né? Quantos dilúvios e meteoro. E aí a gente vê a nossa história de todo tipo. De povos. Não é que ele queria chegar e se juntar com outro povo, era guerrear, era exterminar. E a gente está acompanhando... Quantos povos não foram exterminados, velho? Exterminados ainda na época do descobrimento lá por... E hoje, Nossa, em 2025, a gente só ouve sobre possíveis guerras, né? Tudo é sobre poder. Porra, mano, você quer um cara como Donald Trump que quer aniquilar a galera da Palestina, velho? Quem é ele? Ele não é nem de lá, cara. Ali eles vivem uma guerra que eles dizem que é santa. Porra, guerra santa não existe, velho. Ou é guerra ou é santo. Então E é por isso... O mundo tá no fim. Às vezes eu acho que o mundo acabou e não avisaram a gente, sabia? Eu também acredito que esse planeta nosso aqui é um inferno de um outro lugar. Porque tem muita gente ruim, cara. Tem muita gente boa. Muita gente. Então é uma balança que tá meio desequilibrado. Por isso que a gente tem que estar focado na nossa evolução individual
porque só depois que você se conecta com o seu individual, entende que você é um aprendiz aqui, você consegue olhar para o coletivo. Que eu acho que essa foi a maior se sentir viagem. parte integrante do mundo todo, do vegetal, do animal, do... E foi isso que eu aprendi com a Ayahuasca. Que legal. Pô, você me deu mais vontade de ir atrás de ter essa que experiência. legal, né, Tom? E eu vou te apresentar o Tupã, cara. Que legal. Assim, quando ele começa a falar, é uma aula, cara. E ele é o seu mentor, assim, digo, do Ayahuasca? Um deles, ele é um deles. Quero muito conhecer. Porque tudo que ele fala tem poesia. E ele é compositor? Não, poeta? Cara, eu nunca escrevi com o Tupã. É? Nunca escrevi com ele, mas assim, ele abre a boca, sai poesia, porque é tudo relacionado à natureza. Então, é outro ângulo de visão. Ele traz uma simplicidade na hora de explicar as coisas que é difícil você chegar numa síntese, né, de explicar algo tão complexo em palavras. E, poxa, ele tem esse dom, assim, eu fico muito feliz de poder, não só o Tupã, mas, cara, todo o pessoal do reggae, por exemplo. Eu, criança, eu ouvia bossa nova e pagode. Aí depois eu fui pro reggae total, ali... Pô, Que ano foi isso? Você descobriu o reggae? Anos 90, final dos anos 90 ali. E... Foi quando eu nasci também, eu gravei meu primeiro disco lá no Midas, né? Em 99. Caramba, sério? E o reggae tava começando a fomentar, que tinha o circuito reggae. Uhum. Foi a época que eu conheci o Charles, o Encontro das Tribos também. E tinha aquela cena do reggae que tinha assim, umas 20, 30 bandas muito boas de reggae na região. E hoje a minha filha, de 16 anos, tem uma banda que, além de ter as músicas autorais, toca muito desse repertório do 99, 2000, dessas bandas que surgiram. E você vê que era diferente, você vê que ele tinha uma identidade assim, diferente da galera de hoje. Porque hoje em dia compor, tem tanta coisa hoje, e tem muita gente que para compor segue aquela linha, né? Fala, isso tá dando certo, eu vou gravar isso. Isso tá dando certo, eu vou gravar. Agora, essa época que você falou que você descobriu o reggae, que te deu um start, era uma época que tinha muita originalidade em quem fazia isso. Nossa, e hoje tá difícil você ser original, ser autêntico. Ser style tá difícil porque antigamente demorava, sei lá, 2 anos pra moda que tava acontecendo na Europa, nos Estados Unidos chegar aqui. Agora é tudo muito simultâneo, então tá todo mundo ligado, né? E a música foi para um lado assim que tudo tem a mesma batida, o eletrônico, que faz parte da evolução, né? Todo mundo tem um estúdio em casa hoje com um celular, já virou um estúdio. Sim. Mas a parte... E tem gente ganhando grana, muita grana com música, fazendo no celular, velho. Fazendo no com quarto AI, ali, no banheiro. Não precisa nem fazer mais a música, né? Antigamente cria era pra fácil. você. E aí, cara, é engraçado assim de lembrar quando eu sonhava em cantar. Em cantar não, porque eu não sonhava em cantar, eu sonhava em compor, em fazer música. E aí lembro, aqui em Pirituba, tinha seu show do Planta e Raiz, do Expressão Regueira. E era algo tão distante para que eu tivesse uma oportunidade, sabe? Cara, por que a gente não se conheceu antes, cara? Porque eu era... Primeiro, eu era tímido, eu nunca mostrava minhas músicas para ninguém. Até Olha hoje minha mãe só. fala, pô, por que você não mostra suas músicas? Porque eu tenho pouquíssimas músicas lançadas, quando eu faço um paralelo com quantas músicas eu já escrevi. E eu acho que agora, assim, vou aproveitar esse dia 29, que vai ter um super eclipse aí, para ver se eu começo... Teve um dia 14, que foi em Animal também, né? Foi. Dia 14, dia 20, agora tem o dia 29, que vai ser o Poderoso aí. Que é como... que o que você falou, tipo, começou dia 14. o ano astrológico, né? Sim. E, cara, eu tenho facilidade em criar, mas eu tenho dificuldade em compartilhar. E assim, até voltando pro reggae, né? As bandas que eu mais ouvi na minha vida eram o Planta e Raiz, o Shima Roots, o Fala Mansa e o Armandinho. Sim, lindos. E aí, poxa, hoje eu tenho 160 músicas com os Eiders, 180 com o Tato. Eu, realizei um sonho que era compor com o Armandinho. Que legal. E no dia que eu tava na casa dele compondo, eu conheci o Vitor Clay quando ele tinha 16 anos. Então, você começa a ver a magia, assim, que o universo vai conectando, né? O universo foi muito bacana com você, hein, cara? Porque ele jogou você em rodas de gente do mais alto nível, cara. Que legal isso, cara. Poucos têm oportunidade como você, então... Nossa, Neto. O universo gosta muito de você, hein? Gosta, mas, cara, porque a gente vai atrás, né, meu? Eu foquei a minha vida pra realizar o meu sonho, cara. Da hora, E velho. aí que a gente...
quando a gente observa, eu fiz até um exercício que foi escrever as coisas que aconteceram na minha vida. Eu falei, cara, quanta coisa difícil, quantas batalhas, quantos abismos eu caí. Só que são nessas provações que a gente aprende as maiores lições, né? Sim, sim. Então, a gente tem que estar aberto e tem que acreditar muito. Eu sou muito, assim, devoto à fé, sabe? Eu Seria uma religião assim que você... Cara, não gosto... que você frequente, mas uma religião que você fala, puta, eu gosto disso. Eu gosto de todas. Eu já fui em todas. Eu também. E eu sou aberto, assim, pô, vamos lá. Evangélico, budismo, espiritismo, católico, eu quis conhecer um pouco de tudo. Não tenho uma fé formada, eu acredito muito em extraterrestres e em, sabe, um monitoramento à distância que deve rolar desde a época que... Pô, desde sempre, né? Desde sempre, né, cara? Então, eu não busco a Aquele religião. passarinho que você fez da água do biquinho, pra mim, pode ser, eu vejo como um drone de Deus, entendeu? Não dá pra explicar algumas coisas, né? Que a vida é um grande mistério. E eu tô sempre em busca da religiosidade, que não é a religião em si. Porque eu acredito que a religião, ela dá um norte pras pessoas. E eu já tenho esse norte, que é Deus, cara. Todas elas estão falando da mesma força, né, criadora. Então eu gosto de aprender sobre todas e me conectar com as partes que eu acredito mais, sabe? Que me preenchem mais de fé. Porque no final, para mim, aqui a vida é um grande aprendizado. Todo mundo vai, né, cara? E é o que você falou agora há pouco. Ninguém cresce sem tomar um tombo, sem criar calo. É isso aí, que papo legal, viu, Ivo? Meu, e assim, parece que a vida é um espiral, né? Porque quando você acha que está conhecendo alguma coisa, tem um certo nível de sabedoria, a vida vai lá e te coloca como um mero aprendiz. Que foi essa pandemia? Meu Deus, foi, cara... Foi uma balança, porque muita coisa... Foi ruim, mas melhorou muita coisa também, em aspecto assim de neguinho dar valor a coisas que não davam antes, né? Como família, como a própria casa, muita gente ficou dentro de casa, cara. Aqui eu moro rodeado, não sei, rodeado de prédios. Porra, não tinha saído, eu montei tudo o equipamento naquela laje de cima do estúdio. Mano, todo mundo saiu nas varandas, eu comecei a fazer um som com as caixas assim... E a galera acabava as luzes e eu, vuvuzela, mano, foi uma doideira. Então, a pandemia também foi um divisor de águas, né, no ser humano. Nossa, foi muito. E, cara, eu fui tanto na minha caverna, assim, que foi difícil sair. Onde você tava na pandemia? Cara, eu passei em vários lugares, assim, na pandemia, que foi muito tempo, né? Mas eu tava mais dentro da minha caverna interna, eu acho. Porque é engraçado a gente pensar que a gente ficou quase 2 anos parado, né? E porque na época foi assustador, mas hoje eu já não lembro tanto. Parece que foi um borrão. Sigamos, né? Foi um borrão e eu foquei muito no digital. Olha o que eu tô lembrando agora da pandemia, eu atrás do computador comendo. Eu ganhei muito peso na pandemia, até hoje eu tô tendo que lutar contra a balança aí por causa da pandemia. E foi uma época que eu me conectei com o digital de novo, porque essa parte do artista, né, ele deixou de ser arte, ele tem que ser 90% hoje marketing, é conteúdo, é estratégia, é planejamento. Muita coisa boa vai pro ralo, né? Porque a pessoa não tem a manha de desenvolver um marketing. E a gente tem que se adaptar também. E é muito rápido a gente cair numa zona de conforto. Eu tô sempre tentando sair da zona de conforto porque é muito rápido a gente chegar. Tipo, pô, pegar o violão, fazer um som, escrever música, é o que eu sei fazer. O que eu não sei fazer? É transformar isso num projeto? É transformar isso em marketing? Pô, às vezes a gente tem as capacidades para fazer certas coisas, mas a gente precisa de equipe. Que aí entra o lance de a música. Ninguém faz nada sozinho, cara. Cara, a música atrai outras pessoas que formam a música, que a gente tá falando igual o que tá acontecendo aqui. Pô, todo mundo... são sonhos, assim, são diferentes habilidades, diferentes carreiras que se conectam para existir um podcast, para existir uma música. Sim. Inclusive, eu sou muito grato a esse cara que está aqui. Vem cá, Gui.
Pra galera conhecer Aê, você. Vem cá, vem cá. Gui. O Gui é da Vila Isui TV, uma Bonilha. produtora muito legal, que soma demais. Da hora, moleque. Lala, vem cá também. Vamos se despedir da galera aqui também, que já passou. Na Isui TV Eba. e no La Trampa Vibes, hein? Bom Lala, demais. muito obrigado. Gui, muito obrigado. Muito obrigado, Ivo, mano. puta que papo mais legal. Ficaria mais horas aqui conversando A com gente você. ficaria, mano. né? Porque, pô, a gente passa muito rápido o tempo. Né? E só para complementar essa parte assim da pandemia, é que eu lembrei agora o que eu fiz na pandemia. Eu criei um método chamado Seja Sua Startup, que eu ajudava empreendedores a desenvolverem os seus planos a partir de 5 planejamentos. Só que de uma forma muito simples. Porque, putz, esse lance de estar no mundo, eu falei, cara, o que está acontecendo em Stanford, em Harvard? Porque eu não tive a oportunidade de estudar numa mega faculdade, mas quero saber qual é. Aluguei uma van, fiquei morando numa van lá na Califórnia e bati lá em Stanford, falei, olha, eu tenho meus amigos indígenas, tal, mostrei o projeto, que seria Mamãe Terra. Eles, nossa, que legal, pô, fica aqui pra gente conhecer mais o seu projeto. E aí lá eu comecei a estudar sobre as startups do futuro. E aí então peguei todo o conhecimento desse lugar que está super à frente, avançado, né, nesses apps, na tecnologia, inteligência artificial, e mastiguei toda aquela informação e criei esse método que fala sobre. Quero conhecer isso. Onde que tá? Eu vou falar rapidão aqui para você, Vai, só dá, para a não- gente, não temos pra todo pressa, mundo não temos ter pressa. essa síntese, que é a síntese da minha vida em relação ao trabalho, que é, primeiro você tem que entender quais são os seus sonhos. Faz uma lista, escreve mesmo, é papel e caneta a mágica, para você tirar desse campo do éter e transformar em algo que você Materializar. consegue materializar. Quando você tem os seus sonhos, aí você vai entender que você vai ter que ter uma lista de prioridade e a vida passa muito rápido para realizar todos. Então. Você tem que escolher suas prioridades. Quando você escolhe a tua prioridade de sonho, que é o primeiro planejamento, você vai para o segundo planejamento, que é o da carreira. Hoje, você não tem só uma carreira, você precisa ter várias. Então as carreiras que você precisa desenvolver na tua vida é justamente para realizar teu sonho. Então, pô, você quer ser cantor? Então você tem que aprender a ser cantor. Tem que aprender a tocar. Você tem que aprender a tocar. Só que Tem que aprender a fazer marketing. marketing, aí você tem que aprender a editar. Sim. Olha quantas carreiras. Sim, sim. E isso, eu tô falando de 8 anos atrás, se falava lá em Stanford que daqui a 8 anos, que é onde estamos, as crianças iriam ter 8 carreiras durante a vida. Que louco. Imagina, a gente volta atrás nos nossos pais, era uma carreira a vida inteira. Sim. E hoje a Isso criançada pros já homens, porque a tem... mulher não tinha nem direito de ter carreira, né? Porque a carreira da mulher era ficar na cozinha, É cuidando total dos filhos. primitivo, a gente é muito primitivo Sim, ainda. sim. Então, quando você entende as suas carreiras, você vai levar anos para ficar bom naquilo. Só que aí entra o terceiro passo, que é o que ninguém sabe fazer direito ainda, que é ter uma empresa. Ter uma empresa. Você precisa ser a sua própria Ser empresa. uma empresa. Então, eu estou trabalhando para outras pessoas. Isso é ótimo para você entender como é uma empresa, porque é difícil você ser empreendedor. E o teu negócio, às vezes, não vai estar relacionado com o seu talento. Às vezes vai estar relacionado a você ganhar dinheiro para investir nas tuas carreiras. E aí depois, quando você foca no teu negócio, entra o planejamento 4, que é o dos seus produtos e serviços. O que você entrega? Porque como cantor, você faz música, mas pô, você vai ganhar dinheiro como? É com show? É com merchandising? É com aparição? Com plataforma musical não dá pra ganhar dinheiro, né? A não ser que você invista muito. Muito. E aí o quinto planejamento é o planejamento de continuação. Como é que você analisa tudo que você está fazendo manter. e que isso se torne uma espiral. Então, primeiro, a base de tudo, os seus sonhos. Segundo, as carreiras que você precisa desenvolver. Terceiro, o teu negócio, que aí entra o nome Seja a Sua Startup, que é seja a tua própria empresa. Depois, seus produtos e Demais. serviços. E depois, o planejamento de continuação. Então, durante a pandemia, eu devo ter feito para 120 pessoas, não só artistas, mas todos os ramos, assim. E foi muito legal porque eu comecei a entender muito melhor o que eu gosto de fazer. Porque esse lance de mentoria, de consultoria, não era minha pegada. Minha pegada é fazer música, só que naquele momento eu precisei me reinventar. Mas eu acho que você é um cara, meu,
que eu não conhecesse esse lado seu, eu achei muito bonito. Você tem uma preocupação em abrir os olhos de quem tá patinando, velho. Não só como planeta, mas com saúde, com negócio, com realização pessoal. Essa sua preocupação é uma coisa que, se todo mundo fizer um pouquinho, A gente salva o nosso ninho. a gente salva o nosso ninho, mano. Olha, então, muito prazer. Demais, cara. Ivo. Só tenho a agradecer. Puta papo legal. Galera, entra lá. Ivo Mozart. No Instagram tá @Ivo Mozart. Ivo Mozart, em todas as Ivo redes. Mozart. Assistam esse clipe da Mamãe Terra, que é maravilhoso, maravilhoso. E a gente, ó, vou pegar esse cara aqui e eu vou querer fazer uma música sobre cogumelo, a psilocibina. Caramba, hein, que desafio. Bora lá. Os duendes, as fadas vão ficar loucos, os gnomos. Certo, mano? Boa, boa. Valeu, galera. Valeu. La Trampa Vibes. Monstro.